Oi, gente, tudo bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Acho que você está percebendo que eu estou falando com vocês sorrindo. Sim, eu estou muito alegre e muito contente porque você está agora encerrando o último capítulo do livro do Êxodo. E eu sei que alguém vai dizer, nossa, mas para que tanta alegria? Gente, tem pessoas aqui no meu canal que nunca leram sequer a primeira página do livro do Gênesis. E agora encerrando o segundo livro da Bíblia, para quem nunca leu nada, é sim um motivo de alegria não só para você, mas também para mim, porque quem me conhece sabe o prazer e a alegria que eu tenho de ensinar. Eu amo ensinar. Eu estou aqui tão somente para servir você. Eu espero poder estar fazendo isso com o meu coração alegre e com o meu espírito glorificando a Deus, porque o meu interesse aqui não é outro a não ser fazer discípulos. Então, bora lá para o capítulo 40 e não se esqueça que no próximo vídeo nós vamos falar acerca do que nós aprendemos neste livro aqui do Êxodo. Vai ser uma bênção também. Tem uma conversa muito interessante aqui no final desse vídeo. Caso você não tenha paciência ou não quer ouvir a leitura, adiante o vídeo, tá bom? Fique tranquilo, fique à vontade, mas o que importa é você ouvir, entender, guardar o que nós falamos aqui e tentar aplicar isso no seu dia a dia quando você for montar sua mensagem, seu esboço. Não se esqueça, dá o seu like aí. Se você continua assistindo esse vídeo e não é inscrito, considere se inscrever. Bora fazer esse canal aqui crescer para que outras pessoas também aprendam de uma forma simples, mas bem profunda a palavra do Senhor. Bora lá? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas, e porá o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás a água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirá Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo na sua geração. E fê-los Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés.
Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Bom, esse aqui é o capítulo 40. Eu propriamente amo este capítulo. Eu consigo ler e imaginar a cena. Pensa, tudo feito e a glória toma conta do ambiente. Meu Deus, é tremendo demais. Mas vamos ao que interessa? Bom, a primeira coisa que o texto está deixando bem claro logo de início é: Deus é um Deus que fala. Perceba que o verso primeiro, o texto está dizendo: falou mais o Senhor a Moisés. Eu acho que você já deve ter ouvido uma famosa frase que diz: não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu detesto essa frase quando o pregador usa, porque ela está deixando claro que o pregador não meditou, não se aprofundou, não meditou na palavra, porque ele está sem o que falar, ele está pregando 5, 10 minutinhos e já está dizendo: não precisa falar muita coisa não. Em outras palavras, não estudei, então eu não tenho o que falar, é melhor terminar, bora pro grito, bora inventar um monte de revelações e assim por diante. Então, não faça isso, tá? Se você não tem o que falar, cale-se, porque biblicamente a Bíblia nos mostra que quanto mais Deus falar, mais o homem aprende. Cale-se diante de Deus o homem e fale o Senhor. Olha, só aqui já é uma pregação, por isso que é bom meditar. Segunda coisa que o texto está nos ensinando e nos mostrando: tudo é consagrado ao Senhor. Dos versos 9 ao 12, o texto deixa claro, tudo é consagrado. E se você está na leitura conosco desde o começo do tabernáculo, até mesmo um garfo, uma faca, um prato era consagrado ao Senhor. Então, tome cuidado. Você que pega nas coisas do Senhor, que é consagrado a Deus, está usando para profanar. Exemplo: pega o microfone que você canta louvor e quando acaba o culto está cantando músicas românticas do mundo. Ou você que toca instrumento, quando acaba o culto, aí você reúne, né, as suas panelinhas ali, carnal, e começa a tocar músicas mundanas, usando o instrumento que é para a glória de Deus, agora está sendo usado para profanar o mesmo ambiente que era para uma consagração ao nome do Senhor. Tudo é consagrado a Deus. E a terceira coisa que o texto está mostrando, desde os versos 12 até o 15, que os sacerdotes e os seus filhos devem se purificar. Em outras palavras, tudo começa pela liderança, principalmente a santificação. O exemplo começa do altar. O exemplo precisa vir da liderança. E os seus filhos, sua casa também, porque não adianta pregar para os outros se você precisa de ajuda. E também não adianta você pregar sobre os filhos dos outros se os seus não são exemplos. Principalmente estou falando para liderança, ok? Liderança, sacerdotes, pastores, diáconos. Mas uma coisa, Deus dá ordem conforme ele se agrada que seja executado. Não adianta dizer: Deus mandou fazer de tal jeito, mas você faz de outro e ainda quer que Deus aceite. Ah, mas o Senhor sabe que essa é a minha limitação. Isso não existe. Ah, mas é que Deus sabe que eu tentei. Não, não tem que tentar, tem que fazer. É do jeito que Deus mandou. Mais uma coisa que eu preciso colocar aqui. Pode até demorar a construção, que é o que o texto mostra. Isso aqui não foi de um dia para o outro. Demorou. Mas pode até demorar essa construção, mas no fim, valerá a pena. Mais uma coisa. Um Deus perfeito sempre realizará obras perfeitas. As coisas de Deus têm detalhes, e esses detalhes são perfeitos. Então, não coloque na sua igreja qualquer coisa chamando de igreja, porque hoje, infelizmente, abrem qualquer tipo de buraco, chama-se de igreja e ainda quer que as pessoas aceitem. Quando não, dízimos e ofertas são para quê? Para que a igreja esteja bonita, arrumada e haja mantimento. Mas você vê que dízimos e ofertas são dados, o microfone é quebrado, o altar tem até cupim e assim por diante, os bancos quebrados. Então, a gente vê que as pessoas não estão entendendo que se você serve
um Deus perfeito e organizado, tudo que se diz respeito a Ele também deve seguir o mesmo padrão: organização e perfeição. Outro detalhe aqui desse texto: você viu em algum momento alguém murmurando? Você viu que aqui nesse texto o trabalho ele não foi feito apenas pelo líder ou as lideranças, mas todo o povo, toda a igreja, porque construção não se faz só com um, assim como a obra de Deus não se faz apenas com um, mas é todo um conjunto, todo o povo, toda a igreja unânime formam um único povo, um único time que deve glorificar o nome exclusivamente do Senhor. E o final é preciso que haja obediência para que a presença, a glória do Senhor encha o ambiente e as pessoas que nele estiverem. E por fim, o tabernáculo não tiver a presença, a glória de Deus, o povo fica sem direção. Isso aqui é muito importante. Você vai ver pelo texto. É a glória de Deus, é a presença de Deus que dá direção ao povo. Perceba, eu fiz um resumo de vários tópicos, várias observações, várias falas, porque esse capítulo 40 propriamente, ele você consegue fazer vários tipos de ensinamentos, pregações, sermões para a igreja. Gente, tem tanta coisa na Bíblia, meu Deus. Você que é pregador, esse 40 aqui, ó, é um prato cheio para você. É que a gente tem preguiça de meditar. Infelizmente, a maioria hoje que se chama de pregador tem preguiça de examinar, de meditar. Mas você que está aqui comigo, eu creio que essa preguiça já está sendo mandada embora e você está cada dia com mais sede e fome de conhecimento e dessa água aqui, nesse mar de riquezas que contém na palavra do Senhor. Bom, aqui a gente encerra esse capítulo 40 e o livro do Êxodo. Parabéns pelo teu esforço, que o Senhor te capacite ainda mais. Eu quero muito que você continue comigo no livro de Levíticos e até o Apocalipse, em nome do Senhor. Se você perceber que existem pessoas na sua volta, no seu hall de amigo, que precisa aprender, compartilhe, anuncie esse canal aí para o grupo da sua igreja, para as pessoas que estão na escola bíblica dominical e querem mais profundidade, querem aprender. Vai lá, faça um papel de um evangelista, um missionário. Não é por números aqui, mas sim é para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, e eu te vejo nos próximos vídeos, em nome de Jesus.